Vocês são pais de um adolescente. Seu filho, que não é mais pequeno, mas ainda é uma criança, está agora em um período que é classicamente considerado desafiador, espinhoso e difícil para toda a família. Vou brincar um pouco aqui, e ninguém prometeu que seria fácil. No entanto, para não me deter inicialmente nessa terminologia difícil, gostaria de fazer uma ressalva sobre essa opinião comum. Isso acontece de outras maneiras. Se todos os estágios anteriores do desenvolvimento psicoemocional da criança estiverem dentro da norma, então a adolescência transcorrerá com bastante tranquilidade, sem ângulos agudos. Mas também seria bom estar ciente das relações de causa e efeito que ocorrem no comportamento atual dos adolescentes e tomar algumas medidas para corrigi-las, pois assim é possível evitar tensões acaloradas nos relacionamentos. Neste artigo, não trataremos da criação dos filhos. O bloco de informações a seguir é dedicado apenas a algumas características do desenvolvimento do adolescente que são típicas, mas não estão na superfície do comportamento. Em vez disso, são processos inconscientes profundos que são a causa do comportamento do adolescente que nem sempre é explicável. É importante que todos os pais tenham em mente essas nuances e entendam como lidar com elas, a fim de ajudar seus amados filhos, bem como a si mesmos, de forma calma, adequada e em uma aliança amigável a passar por uma ponte instável chamada adolescência. Um apelo tradicional aos pais, um chamado à adequação. Queridos pais, muito depende de vocês. Prestem atenção. Tomem nota. O período da adolescência vai dos 13 aos 18 anos. Na vida de cada pessoa, esse estágio ainda pode ser chamado de crise da vida adulta. Crise. A definição não é nem um pouco assustadora. Na tradução do grego, crise é uma decisão, um ponto de virada, um momento de transição. No centro de qualquer crise está a luta entre querer e não poder. Os adolescentes realmente querem ser adultos, mas ainda não o podem. Parenting Sheet número 2. 1. Compreender. Remember, lembrar. Tenha em mente. A adolescência apresenta um dos vários desafios psicoemocionais mais importantes. Ele consiste na separação psicológica interna da criança em crescimento de seus pais ideais, mas, para construir outros relacionamentos mais maduros e conscientes com eles, só é possível crescer rompendo com eles. E vocês, queridos pais, devem se lembrar desse importante componente do crescimento de seu filho e levá-lo em consideração, especialmente nos momentos em que for especialmente difícil para vocês lidar, entender e aceitar seu filho, um adolescente. 2. Outros pais. Uma criança pequena percebe inconscientemente seus pais de uma forma idealizada. Ela cresce, desenvolve-se, ganha experiência, observa o mundo, participa de vários eventos junto com seus pais, analisa o comportamento e as reações deles, compara, tira suas conclusões infantis e, ao atingir o limite da adolescência, a criança compreende gradualmente que a realidade que a cerca está longe de ser ideal e que também não há pais ideais. O amadurecimento desse entendimento é todo um processo mental complexo, que se prolonga por toda a adolescência. A criança começa a ver seus pais com outros olhos. Eles são pessoas queridas e necessárias para ele, mas essas pessoas podem cometer erros, ser injustas, também podem ter algo errado na vida, nem sempre são queridas por todos, etc. Para o próprio adolescente isso é muito difícil. Há um certo afastamento interno. Somente os próprios pais, com suas ações corretas e compreensão do processo, podem ajudar o adolescente. Os parágrafos a seguir descreverão algumas das manifestações externas características mais marcantes que podem ser consequência da separação psicológica do ideal parental. 3. Agressão. No contexto psicoemocional de um adolescente, há explosões de agressão, que geralmente são dirigidas aos pais. É quase irrealista conter e controlar essas explosões agressivas da criança, pois elas são parte integrante das mudanças psicológicas internas e são rotuladas como naturais. No contexto das rápidas mudanças hormonais e mentais da adolescência, há momentos de certa regressão de idade, uma espécie de retorno à linguagem da infância. O adolescente pode, com um sentimento de ressentimento e raiva, relembrar aos pais histórias de infância de muito tempo atrás, bastante insignificantes à primeira vista, fazer reivindicações e acusações. Naturalmente, os pais acham isso extremamente desagradável e incompreensível, ficam com raiva, percebem essa mensagem como agressão e desrespeito ao filho. Nesses momentos, é inútil tentar conter o jovem rebelde e, além disso, aplicar medidas educacionais do tipo: você deve nos respeitar e obedecer, desejamos o seu bem, ou como você ousa.
Eu não durmo à noite por sua causa. Essa não é exatamente a ajuda de que o adolescente precisa agora, porque essa agressão não é dirigida diretamente a você, mas sim ao fato de você não ser perfeito. O que fazer? Não nego o fato, mesmo que você não se lembre de nada, mas também não dê desculpas. Apenas concorde calmamente. Por exemplo, adolescente, com raiva e ressentimento, quando eu tinha 6 anos de idade, você me proibiu, de ser amigo do menino vizinho, e eu me interessava por ele, e eu me protegia no quintal. Sim, talvez eu tenha feito isso naquela época e não parece justo para você agora. Neutraliza rapidamente a tentação de uma nova discussão verbal, e, como resultado, a agressão é extinta. Você não está dando desculpas, mas sim sinalizando que reconhece e respeita os sentimentos da criança. Você transmite a mensagem: não sou um pai perfeito, mas eu vejo você, ouço você e me preocupo com você. Ponto 4. Caprichoso. Os estados caprichosos dos adolescentes são semelhantes à ansiedade, é uma continuação de falar na linguagem da infância e a incapacidade, às vezes, de lidar com os turbulentos e poderosos processos mentais eternos. Arremessar objetos, bater os pés, recusa demonstrativa dos deveres mais simples, com portas batendo junto, negação do óbvio, lágrimas histéricas e infundadas, fazer para o mal. É mais ou menos assim que o capricho se parece no desempenho de um adolescente. Isso acontece em diferentes interpretações. Pais. Nesses momentos, é inútil apelar para a consciência do adolescente, apresentar argumentos lógicos ou puni-lo. 2, 3. 2, 3. Esperar o filho desabafar, abraçamos o caprichoso, pressionamos contra nós mesmos, batemos, mas sem ironia e sussurrando. Nesse contexto, é importante mencionar uma manifestação com uma dor abdominal gratuita, de repente, do nada, de nada, que é frequentemente encontrada em muitos adolescentes. Esse é um componente psicossomático. O corpo da criança reage a eventos psíquicos. O contato corporal com os pais também é importante nesse caso. Abrace seu filho em crescimento com mais frequência, pois ele precisa disso tanto quanto o bebê. 5. Responsabilidade. A grande tentação dos adolescentes é não aceitar a responsabilidade. Uma criança pode querer resistir à responsabilidade imposta pelos pais, se ela for apresentada exclusivamente sob o slogan, deve e precisa. É inegável que a autoridade dos pais, a diretividade em alguns assuntos e um conjunto de regras obrigatórias não foram cancelados. São necessários e úteis em quantidades dosadas para o processo educacional. Porém, se os pais adotarem uma abordagem melhor para o processo de formação de responsabilidade em seus filhos, os resultados não demorarão a aparecer. Você perceberá como adolescente, de forma independente e com um senso de dignidade, assume a responsabilidade, mesmo aquela que você não delegou a ele. Ao sentir a atitude respeitosa e atenciosa dos pais, ele desejará tentar por si mesmo. Mas, para isso, vocês, como pais, precisam assumir sua parcela de responsabilidade no relacionamento com seu filho. Em várias situações, dê ao seu filho adolescente a oportunidade de se sentir como um membro pleno da família, cuja opinião conta. Seja paciente e tolerante, fale em um tom calmo e educado, negocie e chegue a um acordo com mais frequência, não avalie categoricamente ou julgue. Trate com cuidado e reverência os momentos em que seu filho precisa falar de coração para coração, deixe de lado todos os seus assuntos e ouça com muita atenção, com um olhar carinhoso, sem julgamentos, olho no olho, seja sensível e tolerante, nunca use a franqueza de um adolescente contra ele. Mesmo que você esteja com muita raiva, essa é uma técnica proibida. Incentive os impulsos de seu filho adolescente a se afirmar. Crie oportunidades positivas para que ele se realize. Demonstre seu respeito pela individualidade dele. Quando surgir um problema, não repreenda, não moralize, mas adote uma postura construtiva. 2. Vamos pensar juntos em como podemos resolver isso. Ao fazer isso, você ajudará seu filho adolescente a aprender a resolver o problema em vez de ignorá-lo. Não tenha medo de se apresentar ao seu filho, compartilhe experiências passadas. Fale sobre suas preocupações. Peça ajuda e conselhos a ele e enfatize como o apoio dele é importante para você. Respeite o espaço pessoal de seu filho adolescente. Não se intrometa sem cerimônia. Bata na porta se ela estiver fechada. Peça a agenda de forma educada e amigável. Não a abra você mesmo, pois essa pode ter sido a norma na primeira à terceira série.
Dê ao seu filho a oportunidade de decorar o quarto dele por conta própria. Deixe que ele escolha seu próprio estilo de roupa e penteado. Se necessário, ajude-o ou encontre alguém que faça isso profissionalmente. Agradeça sinceramente por qualquer ajuda. Elogie por todas as coisas boas, mas não distorça. Os adolescentes são muito sensíveis a mentiras. Diga eu confio em você com mais frequência e, é claro, confie. Tente garantir que as restrições e proibições não assumam uma forma facilizada permanente que não se transforme com o passar dos anos. Revise periodicamente suas posições rígidas de princípios, e algumas delas junto com o adolescente. Por exemplo, você acha que podemos mudar a regra da limpeza aos sábados e você assumirá a responsabilidade de limpar seu quarto quando ele ficar sujo? Eu confio em você. Na verdade, verifica-se que a pessoa é uma pessoa de fantasia, e nela o adolescente projeta sua ideia idealizada da pessoa com quem gostaria de interagir em um relacionamento íntimo. Para esse período de paixão, a definição de morbidez é mais apropriada do que amor verdadeiro. Geralmente, leva de 6 meses a 1 ano para voltar à realidade. Fique perto de seu filho adolescente em sua paixão, ouça suas experiências com interesse, se ele as compartilhar, e de forma alguma desvalorize ou ridicularize seus sentimentos. O adolescente experimentará o estado de se apaixonar, sentirá o apoio dos pais e, então, a perspectiva do casamento precoce será adiada para os momentos favoráveis a ele. Além disso, a pessoa que está crescendo terá uma experiência muito útil, que será útil para relacionamentos futuros. O amor doce, a paixão brilhante podem ser vividos legalmente do começo ao fim, e não é necessário, com base no ardor dos sentimentos, criar uma família todas as vezes. Com o que os pais podem se preocupar quando seu filho adolescente está apaixonado? Provavelmente a possibilidade de relações sexuais e suas consequências. Essa é uma preocupação justa. É tarefa dos pais informar a criança, e seria muito bom se a criança, no limiar do período de seu desenvolvimento sexual ativo, já estivesse ciente das peculiaridades e consequências da intimidade sexual. A pré-adolescência, 10 a 13 anos, é a idade mais adequada para informar a criança sobre a vida sexual, pois as defesas psicológicas das crianças ainda são muito fortes e as informações sensíveis são assimiladas com calma e interesse natural. As conversas sobre sexo podem se basear em literatura infantil especial ou em suas próprias palavras, bem como acrescentar comentários e explicações no contexto do filme, cena erótica, que a criança pode ter visto acidentalmente. A criança deve sentir a emoção em suas explicações e entender que isso é natural. Não fique constrangido, envergonhado ou assustado com esses momentos. Caso contrário, a criança considera sua reação a essas informações. Também aprenderá a ficar constrangida perto de você e saciará sua sede de interesse em assuntos sexuais em algum outro lugar onde possa ser educada de maneira não muito correta. Uma criança deve aprender sobre sexo e suas consequências com pessoas próximas. As defesas psicológicas dos adolescentes são muito mais fracas devido ao alto nível hormonal, muita energia e agressividade. Por isso, eles percebem mal as informações. A energia sexual dos adolescentes é bem aproveitada na dança. A energia de escala é útil para ser transformada em atividade motora e esportes. Fale respeitosamente de seus amigos, não os critique. Fale sobre os interesses comuns entre seu filho e os amigos dele. Permita que os amigos voltem para casa e certifique-se de que sempre haja comida na geladeira para os convidados. Seja sempre amigável com os amigos e não tente discipliná-los. É para isso que servem os pais.